Olá, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu estou com a colinha aqui, então vou ler um pouquinho, olhar para cá e para cá, certo? Vamos lá. Né? Uma frase icônica dele aqui é justamente essa, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? É o que tem atrás e uma provocação aqui, né? Toque a campainha, né? O que que a autora tem umas palavras chaves aqui desse livro, que é começar, lançar, risco, mapa e instigação, né? Então, é uma esse livro é praticamente uma ode ao lançar as coisas, aí ao iniciar, né? E aí nesse iniciar e lançar, a gente tem que estar sempre propenso a fracassar, porque o fracasso é algo que pode acontecer, né? E quando ele fala de mapa e inspiração, é a ideia de você montar uma estratégia para que você possa lançar as coisas, né? Então, os temas dominantes a iniciar, né? Apto de começar, aceitar o fracasso, criar mapas em vez de esperar a ação como motor da evolução. Então, ao invés de a gente aguardar as coisas acontecerem, é a gente criar o mapa e seguir ele. Né? As ideias assim, principais é um grande manifesto, a iniciativa, né? É tocar a campainha, é agir, é andar, é fazer algo, né? Mesmo que seja sem garantia, a ideia do fracasso, né? Tem alguns imperativos aí, né, que ele coloca, que é a ideia de atenção, certo? Instrução, conexão, consciência, criação, produtividade, coragem e paixão. Ele coloca esses oito imperativos aí dentro do livro dele em relação a essa questão de dar início a algo. Né? É, criar esse hábito de a gente começar, né? Esse trabalhar essa questão do mapa e o instinto, né? Organizar o mapa, mas também usar do instinto para a gente poder andar aí, né? Bom, que em relação a risco, na verdade não há quando não há risco, você não faz nada. Se você não faz nada, você não sai do canto. Então, de alguma forma, tudo é um risco. Tá? Eu achei interessante que um quadro que eu fiz aqui, que é o seguinte: no final das contas, tocar a campainha, ela tem duas coisas. Ela tem início e tem atitude. Tá? O início está ligado à atitude. Iniciar é o hábito de sempre estar começando alguma coisa. Né? A ideia de agora é melhor do que logo, né? E o início do lançamento. E junto com isso a atitude, que é coragem, né? É aceitar o fracasso, escolher-se nessa ideia de fazer o mapa e seguir, né? E aí com esses duas coisinhas aí também lá o Léo, né? A ideia de um processo, de haver um processo nisso. É a gente ter a ideia, a gente contar com pessoas para poder, é claro que tem um planejamento, mas contar com pessoas para poder executar essa ideia, contar com recursos, fazer a execução e o lançamento. Uma coisa que ele coloca aqui, muita questão do lançamento, é o que é o lançamento? Foi uma pergunta que eu fiz dentro do livro e cheguei e tem algum ponto que está lá a resposta. Porque lançamento é você colocar para vender, você colocar no mercado. Né? Não adianta você só ficar pensando, pensando, pensando e não colocar esta tua ideia em prática. Né? Então, a ideia de pensou em algo, coloca em prática, vai lá, planeja, pensa nas pessoas que vão precisar para isso, nos recursos, coloca no mercado e vamos embora. E o fracasso, ele pode existir, mas se a gente não tenta, a gente não vai conseguindo melhorar. Né? E além disso, ele coloca a questão de, trabalhar esse sucesso disso, ele nem fala em sucesso, mas para que a gente possa conseguir isso aí, né? Ele fala de sucesso uma vez, que é interessante, que é o seguinte: é, quem, se você ou por sorte ou por tentativa, você de alguma forma você pode conseguir lançar a sua ideia, né? E você vai ter sucesso quando você puder fracassar muitas vezes. É a ideia de que um sucesso de um projeto
de um projeto dar certo, ele lhe dá a possibilidade de tentar vários outros, fracassar várias vezes, até chegar num novo sucesso. Né? A ideia de fracassar, fracassar, sucesso, fracassar, sucesso. Então, essa é a ideia de que gente, com o primeiro sucesso a gente consegue construir esses novos fracassos que vão trazer novos sucessos. Né? E então, quais são os capitais que a gente tem para isso? Tem que ter o financeiro, né? Se organizar com a parte financeira, conexões, utilizar das nossas conexões para poder colocar a ideia para frente, tá? Inteligência intelectual, a parte do conhecimento, não adianta você não ter o conhecimento para fazer aquilo, tá? Ter a questão física, que é, vamos concretizar isso, né? Trabalhar o prestígio em relação a essa ideia, né? E a instigação, que é o central, você está sempre instigado nesse processo, tá? O resultado vai ser sempre aprendizagem, consistência e evolução, tá? Então, falar um pouquinho do que seria a síntese desse processo. Tá? Eu vou ler aqui um pouco para a gente ficar mais fácil. A vida é uma campainha. Só faz sentido se você tiver coragem de tocá-la. Não existe mapa perfeito, nem momento ideal. Agora é melhor do que logo. Quem espera permissão nunca começa. Quem começa, mesmo tropeçando, cria o hábito de agir. Cria o hábito de agir. Criar o hábito de agir. O fracasso não é acidente, mas a matéria-prima do sucesso. Cada tentativa mal sucedida abre espaço para um novo acerto. Quem mais fracassa é quem mais vence, porque está sempre em movimento. O verdadeiro capital não é o dinheiro, mas a instigação, a disposição de avançar, mesmo sem garantias. Não seja escolhido, escolha-se. Não siga mapas, trace-os. O futuro pertence a quem ousa iniciar, lançar, errar e tentar de novo. O único erro imperdoável é nunca começar. Ótimo. Né? Essa é a ideia de que a vida é uma campainha, né? E só faz sentido se a gente ficar tentando várias vezes, mesmo entendendo que não tem a garantia, até a gente conseguir chegar nisso aí. Só tem uma pergunta, que aí é uma provocação. Quantas vezes a gente tem que tentar na mesma coisa? Né? Bom, eu vou escrever um artigo, colocar um textozinho aqui e no LinkedIn também sobre esse livro. O próximo já está não está nem aqui, mas o próximo é o de vender. Já está bem avançado, bem interessante. Tá bom? Até mais. Obrigado.